Boa noite, graça e paz, irmãos e amigos. Estamos aqui mais uma noite onde a gente vai cultuar o nosso Deus com os meios que nós temos. Nós não podemos estar juntos porque estamos em quarentena, mas podemos estar juntos de outra forma, unidos em espírito para estar adorando o Senhor e louvando a Ele. Vamos estar orando, falando com Deus nesse momento. Pedir para você se juntar comigo em oração. A gente sabe que estamos passando por um momento difícil no nosso país, no mundo, por causa dessa pandemia, que é o assunto de todos os noticiários, mas lembrando que a gente deve manter as precauções, manter também as nossas prevenções, se cuidar, procurar ficar em casa no possível e também manter a nossa esperança no nosso Deus que está no controle de tudo. Então vamos orar e falar com Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado por mais uma noite. Obrigado porque nós estamos vivos. Obrigado porque nós podemos falar contigo, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada um que nos ouve, esteja abençoando cada irmão nosso, cada familiar nosso, cada conhecido, cada cidadão, Senhor, que do nosso país, que está enfrentando essa doença, esse vírus, Senhor. O Senhor tenha misericórdia da vida deles, venha estar visitando eles no leito do hospital, em suas casas, Senhor, em nome de Jesus. Não deixe que esse vírus venha se alastrar mais, Senhor. Controle, Deus, em nome de Jesus. Nós não confiamos unicamente, Senhor, nossa confiança não está nos homens, mas está no Senhor que governa todas as coisas, inclusive o coração dos homens. Que o Senhor venha estar dirigindo todas as decisões que forem tomadas, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando também todo o mundo que está enfrentando essa situação, a Europa, a Ásia, todos os lugares, os cantos do mundo que estão passando por essa mesma situação. Que nós possamos reverter essa situação, mas que possamos também estar aprendendo, Senhor, estar aprendendo aquilo que o Senhor quer que nós possamos aprender diante dessa situação. Possamos estar refletindo sobre nossas vidas, sobre nossa conduta e possamos estar nos voltando para Ti cada vez mais e Te buscando, Senhor. É isso que eu peço, fala conosco nesse culto, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vou colocar uma canção que fala bastante sobre esse período que nós estamos enfrentando, sobre essas tempestades, sobre esse mar revolto que tem nos assolado, e pedir para você estar meditando e cantando junto comigo essa canção. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguerem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Segura em Ti.
em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és sei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és sei. Descansarei, pois sei que és meu. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és sei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, amém. O Senhor nos faz voar sobre as tempestades, né? Irmãos, vamos estar passando para a meditação da palavra nessa noite. Pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo do 16 até o capítulo 5, do verso 10. Vamos estar meditando na palavra de Deus nesse momento. Eu creio que o Senhor vai falar com o seu coração nesse momento. Espero que você tenha achado. Vamos estar orando mais uma vez e depois nós lemos a palavra. Senhor, que a Tua palavra possa penetrar no nosso coração, nos dando o entendimento, a compreensão correta, e que os nossos olhos possam ser abertos pelas Tuas verdades, Senhor. Que o Senhor venha estar purificando a nossa alma, nosso interior, possa estar nos aproximando de Ti através da Sua palavra e nos dando ânimo, esperança e amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A palavra diz assim, 2 Coríntios 4, começando do verso 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas,
quer sejam más. Amém? Quero compartilhar com os irmãos algo que Deus falou no meu coração nessa passagem, e creio que vai falar o seu também. E para começar, não olhe para o temporal, olhe para a eternidade. Não olhe para o temporal, olhe para a eternidade. O que o apóstolo Paulo está querendo nos trazer nesse momento. Talvez você pergunte, como enfrentar esse temporal? O temporal desta vida. E a resposta é mudando a sua visão. Eu quero compartilhar com os irmãos 3 olhares que te manterão de pé. E o primeiro deles é: olhe para a glória futura. A gente viu isso no verso 16 ao 18 do capítulo 4. Irmão, se nós olharmos somente para o que tem assolado o nosso país e mundo, não vão faltar razões para se desanimar. O que temos ouvido não colabora, as estatísticas também não, e as projeções muito menos. E o desânimo, ele é algo que uma hora ou outra você terá que enfrentar. Você se lembra? Ontem era algo que te desanimava. Hoje é o coronavírus. Amanhã pode ser outra coisa. Sempre vamos enfrentar o desânimo na nossa vida. Sempre haverá algo ou alguém para lhe desanimar, cansar, sempre haverá alguém ou algo que te fará querer esmorecer. E se você e eu não estivermos ancorados em algo supremo e infalível, talvez a gente possa desistir no meio do caminho. Talvez a gente ceda a essas tentações, essas coisas que querem nos fazer desanimar. E só algo que, independente do tempo e das circunstâncias, permanece firme e inabalável, a saber, a palavra de Deus, suas promessas. E nós devemos estar firmes nessas promessas, nas promessas do nosso Salvador. Isso era o que fazia Paulo enraizar-se e permanecer de pé, embora o exterior esteja a se desgastar. Visivelmente, fisicamente, estamos a se desgastar. O nosso eu exterior está a se desgastar, a se destruir, se deteriorar com o tempo, com as circunstâncias, com o que acontece conosco, no nosso corpo. E Paulo está se referindo aos sofrimentos que todo ser humano passa, e mais precisamente aos sofrimentos que o cristão passa por obedecer a Deus. E ele diversas vezes fala nessa carta aos Coríntios de tribulações que ele passou. E também ele atesta o seu apostolado que estava sendo posto em xeque por alguns da igreja, e ele demonstra esses sofrimentos e como ele tem trabalhado e servido pelo Senhor como apóstolo de Cristo e servo de Cristo. Paulo nunca tinha sofrido tanto como quando se converteu, quando se tornou cristão e passou a obedecer a Cristo. E tomando a si como exemplo, pela sua experiência no sofrimento, ele menciona suas tribulações, suas privações, suas tristezas. 2 Coríntios 11, 23 ao 27, vai dizer assim: fui encarcerado, açoitado, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Muitas vezes sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, e tantas outras coisas que ele menciona. Mas ele não desanimava. Pressionado de todos os lados, mas não desanimados. Por quê? Porque ele sabia que esses sofrimentos, e ele diz aqui, leves e momentâneos, produzem para nós, aquele que sofre, uma glória eterna.
O apóstolo olhava para o produto da dor. E note aqui que ele não diz que ele suporta esse sofrimento somente sabendo que serão seguidos de glória, que já seria bom. Mas ele suporta esses sofrimentos, sabendo que esses sofrimentos estão produzindo, estão acarretando, provocando uma glória peculiar na eternidade. Esses sofrimentos que Paulo enfrentou aqui e enfrentou por toda a sua vida, até o seu martírio, são a causa de uma glória que ele menciona aqui, uma glória que ele terá na eternidade. E essas tribulações, essas angústias e sofrimentos, na verdade, eles estão servindo a ele, servindo ao Paulo. Esses sofrimentos são servos da glória futura. Essas angústias são servas para ele da glória futura. O que agora é doloroso, amanhã, na ressurreição, será glorioso. Na volta de Jesus, será glorioso. O que hoje são cicatrizes, amanhã serão diademas. É como se o sofrimento estivesse pegando um empréstimo contigo, lhe prometendo pagar no céu, na volta de Cristo. Só que quando for pagar, quando você for receber, virá acompanhado dos juros. Juros infinitos. Não sei se deu para entender, mas o que hoje está sendo prejuízo para você, quando nos reunirmos com Cristo, será lucro inestimável. Esse é o sofrimento. O que o sofrimento produz. O impacto que teve na sua vida, ocasionado por esse sofrimento, qualquer que seja, não vai se comparar ao impacto da glória que te aguarda. Por isso, no versículo 18, ele vai dizer: fixamos os olhos, não naquilo que se vê, ou seja, seu sofrimento, suas angústias, seu corpo, sua mente se desgastando, mas fixamos os olhos no que não se vê. Fixamos os olhos naquilo que não se vê. Pois aquilo que nós vemos, que é perceptível, que é aparente, tudo isso que nós vemos é transitório, é efêmero, é momentâneo, é breve, é finito, é mutável. Mas o que não se vê é eterno, é definitivo, é permanente. O que não se vê é imperecível e indestrutível. E era isso que Paulo estava a olhar. Não olhe para o temporal, olhe para a eternidade. Mas como enfrentar o temporal desta vida? Mudando a sua visão. Então, 3 olhares que vão nos manter de pé, que vão te manter de pé diante dos temporais desta vida. O primeiro é: olhe para a glória futura. Olhe para a glória futura. Olhe para o que é eterno. Fixe os olhos naquilo que não se vê, no que é invisível. E o segundo ponto é: olhe para o propósito eterno de Deus. No ver do capítulo 5, do verso 1 a 8. Paulo, a gente leu antes aqui, que ele diz que ele fixa os olhos no que não se vê, porque o que não se vê é eterno. O que é que não se vê e que também é eterno? E o apóstolo ele vai argumentar aqui que o que é eterno é o corpo que Deus revestirá os seus eleitos. É nisso que ele fixa o seu olhar. Por isso que ele diz que se for destruída, sabemos que se for destruída a nossa temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna, não feitas por mãos humanas. Ou seja, aqui ele está dizendo aquilo que nós podemos, se aquilo que nós podemos ver for destruído, e aqui ele está se referindo não à casa, mas ao corpo, não a casa onde a gente mora, mas o nosso corpo. O corpo que veio do barro, que veio do pó, do primeiro Adão. Esse corpo que veio do pó e voltará para o pó, essa primeira criação, ela está fadada à destruição. É a morte que aguarda a todos. Já o corpo de glória que Deus promete é essa casa eterna, essa habitação celestial
está designado à imortalidade, está destinado à imortalidade. Enquanto nós estamos nesse corpo, nós gememos mesmo. E ele diz aqui que nós gememos enquanto estamos nesse corpo temporal. Enquanto a gente estiver nesse tempo, até a volta de Cristo, passaremos por coisas semelhantes a que o apóstolo passou. Não se engane. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. E são inúmeras e incontáveis formas de angústia que podemos passar neste mundo. No verso 4, ele vai dizer, não queremos ser despidos, mas revestidos. Ou seja, nós não queremos morrer. O que Paulo está dizendo, diante do sofrimento que ele enfrenta, e essa angústia de querer se livrar desse sofrimento, não é simplesmente querer morrer. O nosso desejo não é simplesmente deixar de existir ou pôr um fim na nossa vida, ou, como pensavam os gnósticos, ser liberto, desencarnado, ser liberto do corpo, para ficar a alma, porque eles criam que a alma era boa e o corpo era mau. Não é isso, mas é sim dar início a uma nova realidade, uma realidade de glória através da redenção de todas as coisas, inclusive do nosso corpo. O que de fato queremos, irmãos, é ser revestidos do novo corpo semelhante ao de Cristo Jesus. Por isso nós choramos, por isso nós nos angustiamos, porque na verdade o que nós queremos é ser revestidos do corpo semelhante ao de Cristo, do corpo de glória. O que queremos é estar libertos da decadência em que nos encontramos, que é a consequência do pecado que habitou no mundo. E desde Adão, a morte habitou na terra. A terra é maldita por causa do pecado, por causa do meu também e do seu pecado. É a multiforme desgraça do mundo. Tudo consequência do pecado de Adão e de todos nós. Por isso que há esse sofrimento, essa dor. Mas nada está ligado ao caos. A história não está seguindo seu rumo como um trem desgovernado, porque Cristo está no controle. Apesar que muitas vezes nós olhamos à nossa volta e vemos as coisas desmoronando, as coisas sem sentido, guerras, a gente vê desolações e pensa, isso é um caos, isso está uma desordem, Deus abandonou o mundo, mas deixa eu te falar, Deus está conduzindo a história para a consumação de todas as coisas. E é a nossa tarefa confiar que, apesar de, aos nossos olhos, as coisas estarem sendo destruídas, apesar de aos nossos olhos estarmos sendo desgastados, devemos olhar para aquilo que não se vê. O que Deus tem operado mediante esse sofrimento, mediante esse aparente caos. O que Deus tem feito que muitas vezes nós não percebemos. O que Deus tem feito na minha vida, quando as circunstâncias não estão favoráveis. O que Deus tem feito na sua vida quando você está passando por um momento de prova, um momento de deserto. O que Deus tem feito? E é uma tarefa nossa avaliar e refletir. Muitas vezes nós não vamos perceber, mas nós não olhamos por aquilo que se vê. Cristo está no controle. E o propósito de Deus permanecerá. E o propósito de Deus, além de ser universal, ele é pessoal. Além de ser para a história do mundo, da humanidade, como Deus tem conduzido a história desde Adão, desde Abraão, passando por todo o povo de Israel, chegando até Cristo, vindo até nós e até a consumação, como Deus tem conduzido todas essas coisas. Além disso, Deus também tem um propósito, além de universal, ele é pessoal, individual, para você e para mim. O propósito dele abrange tudo do macro e do micro, que somos eu e você. Abrange o universo, as constelações, mas também abrange eu e você. Deus tem um propósito para a sua vida em especial. E Paulo vai dizer aqui que enquanto estou nessa casa, gememos e nos angustiamos, no verso 4. Porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida.
para que esse corpo mortal que nós temos agora seja engolido pela vida. E a vida do corpo de glória que Deus nos dará. E Paulo discorre sobre esse assunto da ressurreição, do corpo que Deus nos dará para todo aquele que crê no nome de Jesus, entregou sua vida a Jesus. Ele fala disso no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele falando na ressurreição, ele diz assim, 1 Coríntios 15, verso 54 ao 57. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Que quando isso acontecer, então se cumprirá a palavra. Quando formos revestidos da vida, da glória, do corpo ressurreto que Deus nos dará para cada filho seu. Quando esse nosso corpo de humilhação for redimido pelo corpo de glória, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, sua vitória? Onde está a morte, seu poder de ferir? Porque o máximo que a morte pode nos fazer é nos entregar a Jesus. O vírus, ele pode destruir o corpo, mas o Senhor, que sujeita todas as coisas a si, nos trará de volta mediante Jesus Cristo. Deus que planejou isto para nós, os que cremos. Deus tem um propósito de te revestir da imortalidade e glória. Mas para isso, primeiro você será revestido de sofrimento. Pois da mesma forma que Cristo, que nos precedeu, tomou sobre si as nossas dores, pela alegria que lhe foi proposta, ele enfrentou, ele suportou a cruz e a desonra pública. E agora está à direita da majestade. A coroa de ouro nunca vem antes da coroa de espinhos. Nós temos uma cruz para abraçar antes de sermos revestidos do corpo de glória, antes de sermos revestidos da nossa habitação celestial, e por meio dela desfrutaremos da eternidade com Deus, porque esse corpo que o Senhor nos preparou na eternidade estará pronto para ver a Deus, para desfrutar a Deus e desfrutar do seu reino. Esse é o corpo que o Senhor nos preparou. Então, irmãos, não olhe para o temporal, olhe para a eternidade. Como nós podemos enfrentar o temporal dessa vida, mudando a nossa visão. Não olhe somente para o que é visível e aparente. E devemos ter 3 olhares que te manterão de pé. 3 olhares que nos manterão de pé. São eles: olhe para a glória futura. Os sofrimentos estão produzindo uma glória futura para você, seja ele qual for. Segundo, olhe para o propósito eterno de Deus que irá se cumprir na minha vida e na história da humanidade. Olhe para o propósito de Deus. Não fique olhando somente para as circunstâncias, porque muitas vezes você se fecha nessa circunstância e se vê num labirinto. Mas quando você olha para o propósito eterno de Deus se cumprindo, você começa a ter mais esperança. 3. Olhe para o seu propósito. Olhe para o seu propósito. Terceiro ponto, verso do 9 ao 10, a gente vai ver: por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Olhe para o seu propósito. Visto que todo aquele que crê em Jesus terá da parte de Deus um corpo indestrutível e imortal, e visto que esse é o propósito infalível de Deus e irá se cumprir, devemos olhar para o nosso propósito aqui na terra. Paulo diz que por causa dessa confiança que ele tem, ele se esforça para agradar ao Senhor.
sabendo aquilo que Deus tem preparado para ele, ele se esforça para obedecer, para agradar a Deus. E o seu propósito, o meu propósito, o propósito da igreja, dos filhos de Deus, de todo aquele que é chamado por Deus, deve ser agradá-lo, agradar ao Senhor. Esse deve ser o nosso propósito maior. Apesar de Deus prometer um novo corpo, você, eu, enquanto estivermos neste corpo, deveremos agradar ao Senhor. Fazer e viver de modo a agradar ao Senhor em tudo que fazemos, todos os dias. Quando levantamos, quando deitamos, que o nosso falar, o nosso meditar sejam agradáveis ao Senhor. Porque é para isso que nós somos chamados. Fomos chamados para pertencer ao Senhor. Somos um povo escolhido, separado de Deus, para agradarmos ao Senhor. Isso é para também o nosso próprio bem. Nós só ganhamos agradando ao Senhor. Nós só ganhamos. Porque o salário do pecado, da desobediência a Deus, é a morte, é a destruição, é corrupção. Mas o dom de Deus é a vida eterna. E nós não andamos segundo a carne, satisfazendo a nossa carne, mas nós andamos segundo o Espírito. Porque a mentalidade do Espírito é paz, a mentalidade da carne é morte. E devemos agradar ao Senhor. Devemos agradar ao Senhor, oferecendo os nossos membros como instrumentos de justiça. Todos, quando estivermos diante do tribunal de Deus, a qual todos os seres humanos, de todas as épocas, desde Adão até o último, prestaremos contas ao juiz. Todos prestaremos contas ao juiz. O justo juiz. Porque a justiça humana pode falhar, pode ser injusta, pode ser cega, mas Deus não falha. Deus não é injusto. E Deus vê todas as coisas. Nada está oculto diante dele. Tudo está desnudado diante dos seus olhos. Ele julgará as nações, grandes e pequenos, fracos e fortes, ricos e pobres, independente da sua cor, da sua classe social, da sua etnia, independente da sua nacionalidade. Deus julgará a todos. Não somos salvos por fazer muitas coisas boas. Não é isso que o texto está dizendo. Porque a balança nunca vai ser favorável para nós. Nós nunca vamos conseguir alcançar o padrão que Deus exige. Porque o padrão que Deus exige é o Cristo. É o padrão de Jesus. Deveríamos ser perfeitos. Porque Jesus veio fazer o que eu e você não conseguimos fazer. Que é viver uma vida como Deus queria que nós vivêssemos. Uma vida em obediência e agradando a Deus. Isso nós nunca vamos conseguir fazer. Por nós mesmos, pelo nosso mérito, não temos a salvação, não temos a vida eterna. É pelos méritos de Cristo. Porque Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado, para que, por meio dele, nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Irmãos, pecamos diariamente, diversas vezes, em pensamento, em palavra, em ações. A salvação ela não vem das obras, mas é pela graça mediante a fé. A salvação, uma vez que nós nascemos de novo, tivemos um encontro com Cristo, nossa vida é transformada, é mudada. E a salvação, ela opera boas obras. Nos coloca numa posição que nós podemos obedecer ao Senhor. Nunca poderíamos obedecer ao Senhor se não tivéssemos conhecido a Cristo. Só Cristo salva da condenação eterna. Tudo que vimos aqui é para aqueles que confessam Jesus como Senhor de suas vidas. Essa esperança, esse olhar para a glória futura, esse olhar para o propósito de Deus, esse olhar para o seu propósito de agradar a Deus, só é possível se Jesus Cristo for o Senhor da sua vida. Você terá uma esperança maior do que as circunstâncias, maior do que o mundo oferece, porque as circunstâncias do mundo, porque a esperança do mundo, ela é efêmera, ela é passageira. E se a nossa esperança estiver somente para as coisas da terra, dessa terra, se a nossa esperança estiver somente nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança está
no nosso Senhor Jesus, na nossa herança com o Senhor. Só o Senhor Jesus salva, tudo que a gente viu aqui é para aqueles que nasceram de novo. Mas também os salvos, como Paulo demonstra aqui, ele, inclusive, estarão diante também do Senhor no dia do juízo. Até porque o julgamento começará pela casa de Deus. O juízo começará pela casa de Deus, conosco. O que dizemos que pertencemos ao Senhor, começará conosco o juízo. E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Carta de Hebreus, capítulo 10, vai dizer que se a gente continuar a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Todos nós estaremos diante do tribunal. Agradar a Deus não é uma opção. Faça disso o propósito supremo de sua vida. Olhe e veja como você pode agradar a Deus. Diante de tanto sofrimento, como eu e você podemos agradar a Deus e como podemos abençoar aquele que sofre, e pior, que sofre sem conhecer a verdade do Evangelho. Uma ilustração para nós entendermos um pouco melhor é o exemplo de alguém que não olhou para o temporal e não desanimou. José. José ele foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo para o Egito. E José olhou para o propósito de Deus e para a vida dele e para o seu propósito. Independente das circunstâncias, ele teve o propósito de agradar a Deus. Só que mesmo agradando a Deus, ele foi preso injustamente, foi esquecido na prisão, na cela. José foi traído pelos seus irmãos, foi afastado da sua família, escravizado, foi preso injustamente, foi esquecido. Mas no tempo exato, Deus o levantou e o exaltou, e o fez governador do Egito, abaixo somente de Faraó. E José foi responsável por preservar a vida de muitos, inclusive da sua família posteriormente. Todo o seu sofrimento de José estava produzindo uma glória para ele. Todo o seu sofrimento estava preparando ele para o que Deus tinha para ele no futuro. De modo que no fim, ele perdoou os seus irmãos e pôde dizer: o que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bem. Quando nós estivermos com o Senhor, podemos dizer semelhantemente: o mal que veio sobre mim produziu um bem eterno, produziu uma glória incomparável. Irmãos, para nós aplicarmos para a nossa vida, os nossos planos são frustrados, mas o de Deus não. A gente tem que se adequar às circunstâncias que mudaram, nossa rotina mudou, nossas conversas mudaram, nossas prioridades mudaram por causa dessas circunstâncias, desse vírus, dessa pandemia. Nós precisamos se adaptar às circunstâncias. Já Deus, Ele usa as circunstâncias para nos adaptar a Ele. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, não fixem os olhos naquilo que é aparente, não se percam olhando para essa pandemia, para o que tem assolado, não se entreguem ao desespero, mas olhem para o que Deus tem preparado para aqueles que o esperam. Não temam aquilo ou aquilo para nós é aquilo que mata o corpo, mas não faz nada com a alma. Mas temam a Deus, que pode mandar tanto o corpo quanto a alma para o inferno. E no meio desse temporal, que seu guarda-chuva seja o seu olhar para a glória futura, que a sua capa seja o seu olhar para o propósito eterno de Deus, que se cumprirá, e sua bota seja o seu olhar para o seu propósito, que deve ser agradar a Deus. Seja o que esteja lhe fazendo esmorecer, erga os olhos. Se você ficar olhando para as ondas, vai acabar afundando. O propósito de Deus para a sua vida é maior do que o olho pode ver. Não espere somente uma mudança na circunstância, queira uma mudança sua interior. Nossa esperança não está nessa terra.
Quando Jesus não voltar, vai ser disso para pior. Quando disserem paz e segurança, virá destruição. Hoje é Covid-19, amanhã é outro, é guerra, não sei. Mas tudo isso vai passar, meus irmãos. Tudo está preparando o caminho para a volta de Cristo. Mas hoje, enquanto há tempo, olhe para Jesus e seja salvo. Olhe para Jesus, a sua salvação. A verdadeira segurança e estabilidade a gente só vai ter em Cristo. Só Ele dá, no seu reino de glória, no seu reino que está vindo. Deus abençoe sua vida. Vamos continuar orando pelo nosso mundo, para que Deus tenha misericórdia de nós, dos nossos irmãos, de todos que estão sofrendo pelo planeta. Apesar de sabermos que seremos ressuscitados, nós não devemos desejar o mal, mas devemos ter compaixão de todo aquele que sofre, pois foi isso que Jesus fez. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até a próxima.